assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, pessoal. Que música linda, né? Já virou o nosso hino do trabalho. Vamos começar divulgando 2 anúncios da Caspage, a nossa casa lá em Guaianazes. O primeiro é a Escola de Gestantes, um curso, né, destinado a auxiliar futuras mamães na compreensão das transformações físicas, psicológicas e sociais durante a gestação e após o nascimento do bebê. As aulas vão começar no dia 8 de junho, com término previsto para o dia 28 de agosto. As inscrições ocorrem aos sábados, lá na Caspage. E também a nossa festa junina da Caspage. Vai acontecer também no dia 8 de junho, às 10 horas da manhã, com música, quadrilha, comidinhas, brinquedos e muita diversão, lá na rua Antônio Tadeu, 309, em Guaianazes. Agora, a gente reforça a necessidade aqui de montagem dos kits de higiene pessoal, escovas de dente, cremes dentais e sabonetes e shampoos, infanto-juvenil, né? O nosso grupo de estudo Boa Nova, cujas reuniões têm por objetivo estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, de forma simples, item por item, aberto a frequentadores e trabalhadores. Ainda estamos na introdução? Ainda estamos... Mesmo ponto ainda. Você vê que é um negócio bem dinâmico, favorece a participação de todo mundo, vários debates durante a aula, né? Não é aquele negócio maçante que senão já estaria bem avançado. Toda terça-feira, das 8h15 às 9h15, na sala Herculano Pires. O nosso encontro amigo
presencial às quartas-feiras, das 2 às 3 horas da tarde, também na Herculano Pires, ou online via Zoom, às quartas, das 8 às 9h15. O ID e a senha lá na livraria. Por último, a gente divulga a nossa agenda do dia a dia 2025. Promoção de lançamento com 10% de desconto. Adquira a sua na nossa livraria. Vamos aos trabalhadores da noite. A sequência do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 6. A leitura do Evangelho, a mensagem e a prece inicial, o nosso irmão Raul Zanin. As vibrações gerais e dos passes, a Heleninha. As vibrações das águas e a prece final, a Rosângela Guido. O tema da palestra, Amai os vossos inimigos, capítulo 12, itens 7 e 8, que será feita pela nossa irmã Rosana Román. Então, um bom trabalho a todos nós. Boa noite a todos. Tem alguém vindo a primeira vez aqui na casa? Sejam todos bem-vindos. Qualquer informação no final dos trabalhos, estamos à disposição. Tá bom? Obrigado. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições. Que dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade e só conheceram da vida o sofrimento? Problema todos esses que nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da criação da alma, ao mesmo tempo que o corpo e da fixação irrevogável da sua sorte após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram elas, essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderem seguir nem o bem nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa, e desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Mensagem do livro Ainda Hoje, de Chico Xavier. Na caminhada por este vale de lágrimas, notaremos que nada acontece por acaso, se nos propusermos a meditação. Agora nós vamos fechando nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e os mentores espirituais nessa casa de paz e amor, onde agradecemos por estarmos todos reunidos em vossos nomes, noite esta, onde muito nos doaremos e também muito receberemos. E como agradecimento, Pai, a prece que nos ensinastes há mais de 2000 anos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa santa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Boa noite a todos.
que nos assistem aqui presencialmente e a que nos assiste através das mídias sociais. É com muita alegria que aqui estamos, convite da Heleninha e toda a sua equipe, que sempre nos recebe com tanto carinho e incentivo para continuarmos aqui na caminhada, juntos, não é? Num único objetivo, que é nos melhorar. Hoje nós vamos falar do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Alguém tem aqui algum inimigo? Não precisa responder, vamos só ouvir, não é? Esse item 7.8 é dar a outra face. É um assunto tão delicado, mas ao mesmo tempo tão importante, principalmente nos dias em que estamos vivendo. Quando Jesus nos propôs dar a outra face através do Evangelho de Mateus, de Lucas, o que ele nos quer trazer? A princípio, nós já vamos meditar sobre dar a outra face, é mudar a paisagem. Da escura, do negativo, do vazio, para uma paisagem mais colorida, mais amena, de mais esperança. Jesus, ele foi o nosso mestre, amigo e irmão, que mais do que ninguém nessa terra, nos mostrou que era dar a outra face. Ele foi julgado, ele foi chicoteado, cuspiram na sua face. Ele foi crucificado. E em momento nenhum, ele revidou. Em momento nenhum, ele ficou com raiva. Em momento nenhum, ele blasfemou. Até na cruz, quando diante daquela cena em que ele foi crucificado, ele disse: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E aí já começa, através dessa frase, tudo aquilo que nós devemos desenvolver no nosso dia a dia. Quando ele disse: Pai, eles não sabem o que estão fazendo, era diante de uma ignorância, não de conhecimento, mas de sabedoria, de saber viver. Porque o que nós sabemos é que tudo aquilo que fazemos tem uma volta. Tudo aquilo que criamos tem um retorno. Tudo aquilo que oferecemos volta para nós. Tudo aquilo que desejamos ao outro nos trará de volta. Não porque Deus castiga ou porque Deus vai punir. Porque um dia ou outro, a nossa própria consciência vai cobrar. E aí, na misericórdia divina, nós vamos ter que refazer essa lição. Refazer esse erro. Como diz aqui, dar a outra face. Nesses dias de tanta turbulência, não é? De tanta guerra, de tanta discórdia, duelos, e não só no macro, mas no micro, porque vemos famílias, filhos, pais, amigos, se degladiando, discutindo, por nada. E o que ocasiona isso? É o orgulho, o egoísmo, a vaidade que ainda está enraizado em nós. E que às vezes, como diz o ditado, seja feita a justiça, não é? Passou dos limites, fazer a justiça com as próprias mãos, tem levado a tanta violência, a tanta discórdia, a tanta infelicidade entre todos nós. E estamos vendo isso de perto. Quando Jesus nos propôs dar a outra face, claro, temos direito à defesa, não vamos ficar à mercê daqueles que nos ofendem, daqueles que nos agridem. Mas revidar, reagir, nós estamos dando com a mesma moeda. E o erro daquele que cometeu se torna o nosso erro também. Porque agir é você pensar, refletir, analisar, serenar e tomar uma atitude. Reagir é agir da mesma forma com que agiram com você. E nós vamos o primeiro ponto para que a gente possa refletir. Será que a gente já não bateu na face de alguém? Será que por
engano, equívoco, por não entender, por no momento de... A gente já não cuspiu em alguém? Porque essa forma figurativa que Jesus nos traz era da época. Porque na época, bater era comum. Agora, bater na face era a honradez de um ser. Como ele diz mais para frente no texto de Mateus, se alguém lhe pedir a túnica, lhe dê a capa. Porque a capa era mais importante que a túnica. Se alguém disser para você, dê um passo, dê 2 passos. Ou seja, vamos caminhar para o bem. Devido à ignorância, como dissemos, da época, daquela da lei de talhão, né? Dente por dente, olho por olho. Importante na época de Moisés, o legislador. Entretanto, Jesus veio nos mostrar, não a legislação, mas a ação, que é só através do amor que nós curamos todos os males da terra. E é essa maneira que a gente está aqui esta noite, última do mês, noite fria, mas que nós estamos aqui para refletir, não é? Em primeiro lugar, vamos repetir, será que em algum momento da nossa existência, da nossa vida, da caminhada, eu não bati na face de alguém? Não o gesto físico, mas numa palavra, numa atitude, num olhar, porque às vezes um olhar mata muito mais do que uma arma, numa negação, numa indiferença, numa frieza, num despropósito. E aí quando todos nós nos sentimos feridos, ofendidos, não é? Nós somos injustiçados, sempre a culpa é do outro, nunca é nossa. Aí o que nós falamos? Não, temos que fazer justiça, que a justiça seja feita. Aí se acontece algo para a pessoa que supostamente nos feriu, a gente diz, está vendo? Justiça tarda, mas não falha. Como nós somos juízes, não? E aí? Quando nós alimentamos em nós a vingança, o ódio, né? A vontade de revidar, né? Eu vou ter o sangue frio, mas um dia ainda, não é? Eu me vingo daquela situação. Nós estamos guardando em nós um veneno. Às vezes outra pessoa que supostamente nos ofendeu, nos fez algo que para nós estava errado, né? Foi um insulto, ele já nem lembra mais. Ele fez um momento, já esqueceu. E nós ficamos alimentando, como diz aqui no texto, como Chico diz, por dias, por meses, por anos, por séculos. E não sabemos por que adoecemos. Nossa, eu não sei, estou com uma queimação no estômago, o que será? Mas hoje de manhã, eu já fiquei com raiva do meu chefe. Então, eu estou com uma dor de estômago agora que eu almoço. E assim vai. Quando na realidade... é nós que guardamos para nós, isso cientificamente falando. Quando nós alimentamos esse ódio, essa vontade, essa sede de vingança, de fazer justiça, de ver o outro pagar com a mesma moeda do que nós fomos supostamente injustiçados, nós estamos envenenando-nos a nós próprios. Nós estamos atraindo para nós mais situações parecidas com aquelas que não tiramos da nossa mente. Ah, eu esqueci, mas nunca mais quero ver a pessoa. Ai, não vou mais nem pensar nisso, mas a primeira, quando vê a pessoa, é apontar o erro que a outra fez. É o segundo ponto para a gente analisar. Será que tem alguém que a gente está alimentando esse sentimento de mágoa, de raiva? Enfim, vamos deixar hoje aqui. Que é aproveitar que os amigos espirituais vão fazer uma varredura e vão nos tornar essa paisagem mais bonita. E aí vem uma história trazida no livro Paulo de Tarso, não é? Paulo Estevão, desculpa, aonde numa noite fria, Paulo de Tarso estava junto ao seu companheiro Barnabé, andando pelas estradas, quando apontaram-se 2 ladrões. Disseram, dê tudo que vocês têm, senão vocês são 2 pessoas mortas nesse instante. Barnabé tremeu as pernas, meu Deus, e agora? Vão levar tudo que temos? É tão pouco. Paulo disse, entregue tudo a ele.
Num dos momentos em que um dos ladrões se curva para pegar as malas, moedas e tudo mais, alimentos que ele tinha, ele viu uns pergaminhos, ele disse: o que é isso? Paulo disse: esses pergaminhos são obra de Jesus Cristo, e todos aqueles que lê e a seguem estarão salvos e não precisarão de mais nada nesta vida. Um dos ladrões ficou incisivo, prestou atenção, olhou novamente e disse assim: bom, já que vocês entregaram tudo, nós vamos embora. Barnabé respirou: que alívio, não morremos. Aí Paulo disse: veja, de alguma maneira nós já plantamos uma sementinha do bem nessas duas pessoas. Seguir Jesus é isso. E ainda Barnabé questionou: mas não temos mais dinheiro, não temos mais o que alimentar. Ele disse: a estrada é longa, ao longo do caminho chegará até nós o que é necessário para a nossa necessidade. Esta lição trazida por Emmanuel já também nos dá um terceiro ponto para a gente refletir nesta noite. Pagar o mal com o bem. Dar a outra face. Como diz Jesus, como diz, desculpem, Chico Xavier, tudo passa. Então, esse momento também vai passar. Que a gente aprenda com os nossos erros, mas não jamais acusando com os erros dos demais. Dar a outra face é justamente entender que toda pessoa que nos agride, que nos ofende, enfim, que nos insulta, ou que é indiferente a nós por algum motivo, é uma pessoa que está enferma. Num dos textos de Jesus no Lar, no capítulo 35, mais precisamente, onde o mestre relata sobre isso, ao caminhar, ele e seus seguidores encontraram várias pessoas que o insultavam. O primeiro respondeu, o segundo chutou, o terceiro blasfemou. Ele disse: o primeiro está enfermo de uma doença incurável. Temos que ter piedade dele. O segundo, ao chegar no seu lar, tem uma pessoa quase à morte. Imagine o desespero. O terceiro está falido, desesperado. E assim por diante. Quarto item para que a gente possa refletir. Todo aquele que nos fere, todo aquele que nos agride, é uma pessoa enferma. É uma pessoa que, apesar de tudo, grita por socorro, grita por ajuda. Muitas vezes é uma pessoa que está ali desconhecida, que está ali desamparada, ninguém mais olha, e às vezes é a maneira como ele está querendo chamar a atenção de alguém. Olhe para mim, eu sou um irmão seu, um irmão em necessidade, um irmão que te pede socorro. E Chico também nos traz, através do livro Consolador: quando não puderes fazer nada, ore. Por que falam tanto de oração? A oração nos eleva ao Pai e nos abranda, nos serena o coração, nos tranquiliza a mente. E por alguns instantes, onde a gente possa revidar ou querer fazer justiça, a oração nos traz o quê? A serenidade e o amparo dos amigos espirituais, que fazem com que a gente pare e reflita. E haja de uma maneira diferente. Há uma historinha trazida para as crianças da evangelização. Um dia, um garoto chega ao seu pai e diz assim: pai, o Pedrinho hoje me bateu, estou com muita raiva dele, a vontade é ir lá e brigar com ele. O pai falou: não, espera um pouquinho, vamos ao quintal, nós vamos colocar um lençol branco e toda a sua raiva, a sua vontade de brigar, você vai pegar essas pedrinhas de carvão e vai jogar nesse lençol. E você vai ver como essa raiva vai sumir e vai desaparecer. Terminada aquela quantidade na mãozinha daquelas pedrinhas, ele viu, foi respingando uma aqui, outra ali, outra acolá. Mas a mãozinha dele estava toda suja. Aí o pai viu: essa é a lição que eu quero te dar.
Se você tivesse brigado com seu amigo, for brigar com seu amiguinho, você é o que vai ser mais agredido. Porque veja, o que você jogou respingou. Algumas pedrinhas, alguma mancha no lençol, enquanto você sujou toda a sua mãozinha. Você está errando mais do que seu amiguinho que brigou com você. Importante, né? Para a gente também ensinar os nossos pequenos a não revidar, mas a amar. E mais do que isso, dar a outra face é quando alguém chega chorando, você dê o primeiro sorriso a ele. Quando você ver um ambiente de luz, leve de escuridão, leve a luz. Quando você vê alguém em desespero, leve a esperança. Quando você ver alguém aflito, leve a paz. Quando você vê alguém querendo aí acabar com a vida, por conta do desespero, por conta da aflição, leve o abraço carinhoso. Leve aquele colo que todos nós precisamos, porque só juntos nós vamos vencer o mal. E ainda mais, neste mês de Maria, não é? Mês das mães, mães que acalentam, que acolhem, o colo maravilhoso de mães e pais que são mães, de avós, enfim. Lembrarmos de Maria. Maria, na cruz, ela veio aqui para dar à luz àquele que, através dos seus exemplos, veio modificar o mundo. Haja visto que é antes de Cristo e depois de Cristo. Ela viu ofender o seu filho. Ela viu-lhe ser crucificado. E diante daquela cruz, Jesus disse: Maria, eis aqui o teu filho. João, eis aqui a sua mãe. E ela deu sequência a tudo que Jesus lhe tinha trazido. Seu único filho, que nada cometeu, esteve ali na cruz, não para eliminar os nossos pecados, porque nós estamos aqui numa grande aprendizagem da vida. Estamos para rever os nossos erros e fazer o bem prosseguir. Mas ela se calou-se e deu continuidade ao exemplo de Jesus, para que a gente pudesse entender que nós precisamos levar o bem, que nós precisamos mais propagar o bem. E como diz, não é, o texto de Francisco de Assis, e assim nós vamos terminar a palestra, vou ler, permitam-me. Ele pede ao Senhor: fazei de mim um instrumento de sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. A discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver as trevas, que eu leve a luz. Eis um homem que foi um verdadeiro instrumento de paz. E é essa paz que todos nós que estamos aqui estamos almejando. Em primeiro lugar, para nós individualmente, a paz do nosso íntimo, a paz do nosso coração. E se nós tivermos paz em nós, nós vamos mudar o mundo para ter a paz do mundo que tanto almejamos. Que nós possamos levar daqui as palavras de Jesus. Vamos dar a outra face. A face da luz, da esperança, do colorido, do amor. Porque só assim nós passaremos pelas turbulências com mais serenidade, unidos por um único objetivo, que é o amor e a paz entre nós. Uma ótima segunda-feira a todos, uma semana abençoada e gratidão por esta noite. Fiquem com Deus. E assim, então, depois desta palestra tão elucidativa, tão carinhosa, trazendo essas palavras de incentivo, de esclarecimento, de lenitivo aos nossos corações,
Vamos agora nos interligar com as equipes amoráveis dos nossos médicos que já, quando adentramos o salão, eles já vêm com toda uma aparelhagem especializada, vem nos auscultar a cada um de nós e agora vai nos transmitir o passe através dos médiuns que adredemente já estão preparados para essa tarefa. E vamos junto com eles receber o passe no nosso corpo físico, perispírito e espírito, banhando os nossos centros de forças para que possamos receber a medicamentação de cura junto aos nossos centros de forças, mentalizando Jesus, nos abençoando através da equipe médica especializada que aqui está. E cada um de nós vamos receber desde o nosso coronário, banhando intensamente as cores multicoloridas do arco-íris sendo projetadas no nosso coronário por esta equipe de médicos neurologistas que vão trabalhando a nossa casa mental, os nossos pensamentos, e vamos vibrando intensamente num branco dogo dual, espargindo intensamente sobre o nosso coronário. Indo para o nosso frontal, num amarelo dourado intenso, recebendo todo o tratamento especializado junto aos nossos olhos, todo o nosso campo visual é intensamente fluidificado pela equipe de oftalmologista, Dr. Takeda, Dr. Tiono, que são os nossos mentores espirituais que cuidam da nossa parte visual. Vamos vibrando nesse amarelo intenso e vamos também para o nosso laríngeo com a equipe de otorrinos laringologistas que vão tratando intensamente de todo o nosso campo respiratório, mentalizando o verde das matas intensamente, aspirando e respirando este verde das matas, fazendo uma asepsia em toda a nossa respiratória, a nossa garganta, os nossos pulmões, os nossos alvéolos, e vamos aspirando e respirando esse verde das matas, para que assim a oxigenação possa fluir calmamente na nossa parte respiratória. E vamos para o nosso cardíaco, num róseo bem suave, trabalhando intensamente esse róseo, juntamente com a equipe do Dr. Zerbini, com os médicos cardiologistas, que realizam assim os eletrocardiogramas espirituais, vibrando intensamente para todo o nosso campo emocional, vibrando para que possamos equilibrar as nossas emoções, e vamos assim vibrando esse róseo intensamente, indo para o nosso gástrico, no verde das matas novamente, para que assim toda a parte digestiva possa ser intensamente fluidificada, realizando uma asepsia em toda a parte do nosso gástrico, do nosso esôfago, e vamos vibrando intensamente esse verde, fluidificando intensamente. E vamos também para o nosso esplênico, num vermelho pujante, todos os órgãos vinculados a esse centro de força, que são os nossos rins, o pâncreas, o fígado, o baço. Vamos mentalizar as equipes especializadas que trabalham junto a esta região e vamos mentalizando toda a nossa parte sanguínea, toda a nossa parte da nossa renovação celular, vibrando intensamente com este vermelho pujante. E vamos também para o nosso geniturinário, com os nossos médicos urologistas, ginecologistas, que vão tratando intensamente.
descendo os membros inferiores, dando a volta até o básico, subindo toda a nossa coluna vertebral, acompanhando os nossos médicos ortopedistas, fisioterapeutas, massagistas, acupunturistas, que vão pontilhando intensamente toda a nossa coluna vertebral, atingindo o nosso bulbo, todo o nosso sistema nervoso central, e vamos permanecer no nosso coronário. Enquanto estivermos aqui presentes, a equipe médica continuará nos dando a medicamentação excelsa junto a cada coração aqui presente. E vamos com outras equipes amoráveis, de índios, pretos velhos e caboclos, os nossos batedores da espiritualidade, os nossos evangelizadores. E vamos juntamente com eles direcionar os nossos pensamentos até os nossos lares. E lá vamos realizar o culto do Evangelho do Lar com toda a nossa família, realizando assim uma asepsia em todos os cantos e recantos do nosso lar, e que cada familiar possa receber a frutificação dos nossos mentores espirituais que estão lá frutificando o nosso lar. Agradecendo também a bênção do trabalho profissional, todos nós, e aquele que está sem emprego, ore e vibre intensamente para o seu currículo. E agora vamos com outras equipes amoráveis, de batedores da espiritualidade, com os nossos socorristas, e vamos vibrar intensamente para a nossa grande capital, a nossa grande cidade, que com tantas criaturas que estão morando nesta cidade, estão passando assim por tantos problemas de trânsito. Então vibremos para as nossas vias expressas, os nossos motoristas, motoqueiros, e vamos vibrando intensamente para que os nossos socorristas possam estar sempre atentos nos nossos trânsitos, e também para os nossos hospitais, vibrando intensamente para que todos os hospitais da nossa grande capital recebam a nossa vibração de paz e amor, e assim todos os prontos socorros, as UTIs, as CTIs, vibrando para a área da enfermagem, a área médica, a área dos socorristas que trabalham junto com as ambulâncias, possam receber toda a nossa vibração de paz e amor, e assim levar aos doentes toda esta vibração amorosa dos nossos socorristas que estão vibrando e trabalhando junto a esta vibração. Vibrando também para os nossos moradores de rua, as crianças pedintes. Vamos vibrar intensamente para a região da Cracolândia, nesse momento que os socorristas estão colhendo de todos nós esta vibração, esta energia, possamos levar esta energia positivada e espargir intensamente sobre toda aquela região da Cracolândia. Vibremos também para a área educacional, para a área assistencial, vibremos por nossos asilos, as nossas creches, os nossos nosocômios, vibrando intensamente muito amor e carinho para a nossa grande cidade que abriga tantas criaturas. E vamos também para as nossas estradas, ferrovias, os aeroportos e os portos, abrangendo o nosso país de norte a sul, de leste a oeste, que com as cores da bandeira nacional possa vibrar intensamente com o nosso anjo Ismael, que é o anjo tutelar do nosso país, para que assim possamos vibrar intensamente, principalmente nessa noite, para Rio Grande do Sul, toda aquela região que está